Eita, Jesus maravilhoso, tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito do corpo de Jesus Cristo depois que ele foi ressuscitado. Eu tenho que falar a respeito do corpo de Cristo quando ele estava aqui na terra conosco, tenho que falar quando ele foi ressuscitado e tenho que falar a respeito do nosso corpo, o que nós somos capazes, nós seres humanos, o que nós somos capazes de fazer se nós estivermos no terceiro nível espiritual. Então, para você entender, eu vou gravar 3 mensagens consecutivas e para você entender, você tem que assistir as 3, senão você não vai entender nada. Só que eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: eu não posso falar nada que não esteja na Bíblia. Tem pessoas aí que se aprofundam aí e sendo que ele não tem base bíblica. Então, o meu compromisso é somente com a verdade. Então, eu gostaria de falar para você neste momento a respeito do corpo de Cristo quando ele estava conosco e depois que ele ressuscitou. Então, é sabido que Jesus, ele sendo Deus Todo-Poderoso, ele se fez homem e habitou entre nós. O Espírito Santo escolheu a irmã Maria, que era uma garota virgem, uma garota dedicada ao Senhor, e ela foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador Jesus Cristo. É claro que ela não pode ser adorada, porque ela foi uma ser humana igual nós, sujeita às mesmas paixões que nós. Então ela não foi digna de ser adorada. Então o nome dele foi Emanuel, porque significa Deus conosco. Então, ao mesmo tempo que Jesus atuou como homem, ele atuou também como Deus. Ele foi 100% homem, ele também foi 100% Deus. Só que ele estava aqui nas condições humanas. Ele usou todas as condições humanas, tudo que ele fez aqui na terra, todos os seus milagres, foi dentro das limitações humanas. Observa que ele não fez nada além dos seus companheiros, dos seus profetas, ele não fez nenhuma façanha. Ele deixou bem claro que tudo que ele fez, nós poderíamos fazer infinitamente mais, porque ele estava indo para o Pai e nós estávamos aqui, então nós poderíamos fazer infinitamente mais, no nome dele, é claro. Então Jesus, quando ele esteve aqui conosco, ele teve todo o DNA de um ser humano, ele foi sujeito a todas as fraquezas de um ser humano, ele teve cansaço igual ao ser humano, ele teve medo, ele teve fome, ele se alegrou, ele se entristeceu. Ele viveu dentro das condições humanas, tudo que a vida oferece para um ser humano, com um corpo físico, um corpo corruptível, um corpo mortal, ele viveu as mesmas condições. E após ele ressuscitar, ele apareceu ali para as mulheres. Depois da morte dele, que ele ressuscitou, ele apareceu ali para umas mulheres ali, e ele falou para as mulheres falar que ele havia ressuscitado e que estaria indo para o Pai e estaria voltando em outra ocasião. E as mulheres deram os recados, os discípulos não acreditaram. Depois ele apareceu ali para os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos que não estavam presentes ali no caminho de Emaús também não acreditaram. E depois de alguns tempos ele apareceu, depois de 8 dias, e estavam todos numa casa fechada, e ele apareceu ali no meio deles e falou: Pai seja convosco. E também comeu pão ali com eles, comeu mel e comeu peixe. Pão ele comeu lá com os discípulos no caminho de Emaús. Peixe ele comeu na beira da praia e comeu também ali com os discípulos que estavam ali, trancados ali numa casa com medo dos judeus. E quando ele apareceu ali para os discípulos, Tomé não estava presente. E aí ele falou o seguinte: olha, eu não acredito que ele ressuscitou, enquanto eu não pôr o meu dedo no lugar do cravo, enquanto eu não pôr a minha mão na costela dele, eu não acreditarei que ele ressuscitou. Ele estava pensando que tratava-se de um espírito e
Então ele pensava que tratava-se de um espírito e que Jesus não havia ressuscitado. E aí, passados uns dias depois, só lembrando vocês que Jesus ficou 40 dias aqui na terra, juntamente com o seu discípulo. Depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias e deu as considerações finais ali, passou ali para eles ali as suas últimas palavras. Tomé não acreditou em hipótese alguma. Aí aconteceu a mesma cena, no mesmo lugar, todos os discípulos estavam na mesma casa, no mesmo local, trancados do mesmo jeito, com medo dos judeus. E aí de repente Jesus se fez presente no meio deles e falou: Paz seja convosco. E já chamou Tomé e falou: Tomé, põe teu dedo aqui no lugar do cravo, põe o teu dedo aqui na minha costela e observa que eu ressuscitei com carne e osso. Eu não sou um espírito, eu tenho carne e osso. Então não se tratava de um espírito. E uma coisa bastante interessante, que quando Tomé viu aquilo ali, que ele tocou nele, ele creu. E ele falou uma palavra muito linda. Ele falou assim: Senhor meu e Deus meu. Então não resta dúvida que Jesus Cristo é Deus. Muita gente não acredita que Jesus Cristo é Deus, mas Jesus Cristo é Deus. Eu vou mostrar para você que Ele é Deus, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é também onipotente. Então, quando fala de onipresente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E quando se fala de onisciente, Ele sabe todas as coisas, inclusive até o nosso pensamento. E quando fala onipotente, Ele não tem limitações, Ele é todo poderoso. Aí o Espírito Santo ele me fez entender como que Deus ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não sei se é exatamente assim, mas como eu pude entender na minha mente, na minha faculdade mental, eu pude entender que Deus ele tem 4 seres poderosíssimos que ele faz todas as filmagens, câmeras que filmam em todos os ângulos, câmera cujo potencial tem capacidade de filmar aí um micro-organismo a milhões de quilômetros, câmera que tem uma potencial para filmar uma pedra do outro lado. Então é umas filmagens extraordinárias, tecnologias incríveis. Se você for acompanhar na Bíblia, você vai ver lá no livro de Ezequiel, lá naqueles 4 seres, 4 seres com 4 cabeças, e havia ali umas rodas com olhos para todos os lados. É claro que o profeta ele não conhecia câmera, ele não conhecia essa tecnologia. Então nos dias atuais dá a entender que seria câmeras poderosíssimas que gravam tudo o que acontece no mundo. Aqueles anjos poderosos, eles filmam tudo e transmitem ali ao vivo ali para a central, aonde se encontra o Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele pode estar acompanhando ali tudo ao tempo real, e Ele pode estar acompanhando ali todas as orações em tempo real. Pessoas que trabalham com música, são maestros. O maestro ele tem uma capacidade de ouvir 50 instrumentos ou 100 instrumentos ao mesmo tempo, e ele consegue saber qual instrumento que afinou. Então, se um ser humano que usa apenas 3% do cérebro tem essa capacidade, imagine Deus que usa 100% do cérebro. Ele não esquece absolutamente nada, só se ele quiser se programar para esquecer algo. Então ele esquece algo. Do contrário, a mente dele tem um poder incrível e ele não esquece absolutamente nada. A mente dele é incrível, a mente dele é fantástica. Nós seres humanos, com apenas usando 3% do nosso cérebro, nós não somos capazes de entender a mente de um Deus Todo-Poderoso. Então Jesus Cristo, Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele esteve presente na Bíblia o tempo todo. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver Jesus Cristo, Ele se fazendo presente ao tempo todo. Ele se manifestou em forma de anjo. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, está falando da pessoa de Jesus Cristo. Teofania, ele apareceu ali no corpo físico de um homem ali no Velho Testamento, e
no Novo Testamento ele veio ao vivo e a cores e ficou muitos dias juntamente conosco. Então, uma coisa bastante interessante que Jesus, ele atravessou a parede mesmo estando trancada, com um corpo desse. Então eu fiquei muito feliz e falei, quando nós ressuscitarmos, ou quando nós receber um corpo incorruptível, nós teremos o corpo igual ao corpo de Jesus Cristo, ao ponto de atravessar uma parede. E eu fiquei muito feliz porque nós vamos estar governando juntamente com Cristo durante 1000 anos e nós vamos poder estar nos lugares em fração de segundo, igual aos anjos, e poderemos entrar em qualquer lugar. Uma coisa interessante que Jesus Cristo, ele é o nosso modelo, ele é o nosso modelo. Então, ele ressuscitou com o DNA humano, com o corpo humano, com os olhos humanos, com a mente humana, cabelo humano, todo o corpo físico. Então ele é o nosso modelo perfeito. É claro que o Espírito Santo que ressuscitou ele, foi o Espírito Santo que fez esse trabalho, e a mesma coisa vai acontecer conosco quando nós formos transformados desse corpo físico aqui num corpo sobrenatural. E eu vou estar falando para vocês mais na frente. Então foi o mesmo corpo que Jesus recebeu ali. Então, para você entender como que vai ser o nosso corpo, eu tive que falar o que aconteceu com o corpo de Jesus Cristo. Aí você faz uma pergunta, tá, evangelista, e a respeito da transfiguração no monte, que ele se transformou ali num corpo ali glorioso, roupas luminosas, roupa igual nós vamos usar quando nós estivermos na glória com o Senhor. Então eu vou estar falando aí também nisso aí, fica tranquilo, mas eu vou estar falando em outra ocasião. Fica ligado, se inscreva, ajuda a divulgar o nosso canal, e a gente está aí pesquisando a Bíblia e o Espírito Santo está revelando algo que o Espírito Santo me passar, eu passo para vocês. Não pesquiso sozinho, a gente é uma equipe, a gente tem pessoas muito capacitadas que ajudam a gente, que orientam a gente. Então a gente vai falar aqui para vocês somente a verdade, nada além da verdade. Então Jesus Cristo, ele é Deus, ele é Senhor Todo-Poderoso. E eita, Jesus maravilhoso!